E aí, gente, tudo bem? Aqui mais uma aula do Exclusive Barber Course. Hoje a gente vai falar de materiais essenciais numa bancada de um barbeiro. Materiais que não pode faltar, certo? Então aqui está um pouco, uma parte para vocês. Primeira, a máquina. A máquina hoje, a máquina cordless, que é usada sem fio, Hoje os barbeiros, eles se adaptaram em trabalhar com essa máquina para não ficar um monte daquele fio na bancada. Então essa é a máquina sem fio que a gente usa para não ficar aqueles fios tudo espalhado por cima de gaveta, na tomada. Então essa é a máquina. Eu uso a máquina da UOL, certo? Mas hoje o mercado ele te dá diversas, diversas possibilidades para você estar comprando algo que vai te suprir. Essa, lembrando, é uma máquina de corte, então não pode faltar na bancada de um barbeiro. Também não pode faltar na bancada de um barbeiro a máquina de acabamento, Hoje existe diversos tipos de máquinas de acabamento. Eu optei por usar máquina sem fio, porque me dá melhoria ali na hora de fazer um acabamento, fazer um risco ou algo do tipo, certo? Porque tem duas máquinas aqui, eu trouxe duas máquinas para vocês. Como a gente trabalha com as máquinas sem fio, então mais ou menos estipulado, ela fica ligada direto se ela tiver carregado 100% de 1 hora a 1h30. Então, no decorrer do dia do barbeiro, principalmente fim de semana, que a agenda é super lotada, você tem que estar, auxiliando, trocando. Cada hora você usa uma, certo? Na máquina de com fio você não teria esse problema. Aqui também eu tenho para vocês o espanador, O espanador também, hoje o mercado ele te oferece diversas modalidades, diversos tipos de espanador. Eu optei esse aqui eu comprei com um fornecedor nosso. Ele é bem macio, não machuca a pele do nosso cliente. Também não pode faltar na bancada de um barbeiro, claro, um pente, porque ele vai te auxiliar na hora de você estar limpando o que você está fazendo, Você cortou na tesoura ou você cortou na máquina, você tem que limpar aquela região. Então, o pente que eu uso é esse. Por que ele tem esse dente aqui que o pessoal diz que é o dente quebrado? É o segundo dente, tem o primeiro, o segundo. Na verdade, ele não é um dente quebrado, ele serve para você dividir as mechas do cabelo. Ele te auxilia na divisão das mechas do cabelo, certo? Ok? Nada menos comum, que um barbeiro tem que ter, é o navalhete, certo? O navalhete, ele também te oferece diversos tipos de navalhete mais pesado, com madeira, aqui com cabo de madeira. Você vai usar de acordo com o que vai te beneficiar no seu dia a dia. E eu optei por esse. Ele também tem 2 dentinhos, onde vai te auxiliar na troca da sua gilete, Na nossa barbearia, como em todas as barbearias devem ser, a gente tem que usar uma gilete por cada cliente. Então, ele tem um dentinho aqui, você só encaixa, pronto, fechou, tá pronto para o uso, certo? Ok? Aqui também tem uma tesoura, que eu uso, eu gosto muito da fio navalha. Eu optei pelo fio navalha porque o corte dela eu acho melhor do que a fio a laser, certo? Para mim é melhor, mas aí fica de acordo com o que você achar melhor. Então é a fio navalha, certo? Tesoura comum. Tenho aqui também a tesoura desbastadeira. Cada lugar se fala um lugar. Por quê? Ela tem esses leves dentes aqui. Na hora do corte, ela somente tira o volume, ela não tira o fio todo. Ela dá uma textura para o cabelo, certo? Então, é a tesoura desbastadeira, dependendo do lugar. Cada lugar é um nome, certo? Ou a tesoura desdentada, certo? Aqui também, hoje o mercado da barbearia, como vem renovando cada dia mais, o borrifador.
borrifador de água. Esse, ele tem o divisor de partículas, que ele não solta aquele jato, né? Aquele jato contínuo. Ele solta somente partículas, porque aquele jato contínuo, se você espia, ele acaba escorrendo no rosto do cliente e não é legal, certo? Então, eu optei por esse, divisor de partículas. Aqui também tem os pentes. Hoje os maquinários, ele oferece pra gente, se eu não me engano, do meio até o número 8. Então, na minha bancada, eu não deixo todos os pentes para não ficar aquela motoeira de coisas, certo? Então, eu deixo somente do meio até o número 4. O cliente pediu para passar o pente 6 ou o pente 8, eu já opto para cortar na tesoura, certo? Que o tamanho vai ser o mesmo, vamos dizer. Então, o cliente pediu para mim passar acima do 4, eu corto na tesoura. Então, aqui eu tenho o pente meio, né? Conhecido como pente especial, né? O pente de disfarce, né? Que ajuda no auxílio do nosso fade, do nosso degradê. Tenho aqui também o pente número 1, certo? Pente número 1. Tenho também, chamado de pente especial, o pente 1,5. O pente 2, certo? Aqui vocês podem observar que tem bem leve, né? Ou a numeração dele, ou até mesmo atrás no pente. Então, sempre na minha bancada, eu deixo por sequência para mim não ficar perdido na hora de eu escolher o pente que eu quero usar, né? Eu deixo todo organizado. E aqui também o pente 3 e o pente 4. Ok? É muito importante você ter na sua bancada também um pincelzinho, né? Eu uso esse daqui, mas geralmente quando você compra sua máquina, vem umas escovinhas ou um pente para você estar limpando, fazendo uso da limpeza da sua máquina, para você tirar aqueles fios que fica por cima e tal. Então você tem que também ter um pincelzinho ou uma escovinha para limpeza. Aqui também, né, como mais comum, hoje a barbearia por ter revolucionado muito, tem diversas escovinhas. Então essas escovinhas eu uso para fazer o fade, onde na região que o cabelo está mais curto, eu uso para poder tirar e eu poder enxergar aquilo que eu estou fazendo, para não ficar um monte daqueles cabelos, né, sujo. Às vezes o cliente chega, ele está suado, molhado, ele vai grudando no couro cabeludo, então a escovinha é mais acessível que o pente na hora do uso do fade, certo? Comum também, né, na nossa barbearia, a gente tem a capa. O que seria uma capa, né? Hoje o barbeiro ele tem muita dificuldade em escolher capa. Hoje as capas ela vem com elástico aqui, ó, na região do pescoço, para não estar apertando o cliente, e vem diversas numerações do botão, porque cada cliente tem vamos dizer, um diâmetro do pescoço, certo? Então ela é uma capa bem longa, ela vai até os pés, impedindo que o cabelo caia em cima do nosso cliente, certo? Na minha bancada, ou seja, na nossa bancada, não pode faltar uma chave Phillips. Por que uma chave Phillips? Às vezes você precisa limpar o seu material, às vezes não. Você precisa sempre estar com o seu material limpo. Então ela vai auxiliar na hora da regulagem, na hora de você fazer a retirada da lâmina, para poder fazer a limpeza. Vamos falar um pouco agora dos pentes, certo? Aqui eu tenho um pente que a gente é chamado na barbearia como pente garfo. Ele serve para você usar no cabelo afro ou até mesmo fazer o levantamento dos penteados, né? Ou seja, pompador, vocês estarão vendo nas próximas aulas. Então a gente tem o pente, o famoso pente do Smith. Aqui também eu tenho um pincel. Por que um pincel? Às vezes você trabalha com química, então você tem que ter um pincel, né, para poder fazer mexer a química que você está preparando, ou para você retirar aquela química e jogar no potinho, certo? Eu tenho esse pente aqui, vocês podem reparar que é um pente largo. Esse pente é um pente da Endes, onde ele me auxilia na hora de eu fazer um pente corrido. Por ele ser um pente mais largo do que esse, eu tenho total controle da onde eu quero tirar. Então, eu tenho um pente largo assim na minha bancada. Esse pente é o famoso pente jacaré. Hoje ele tem diversos tamanhos, né? Eu tenho aqui dois.
Tem um que é maior ainda. Então é para fazer penteado, né? Ou seja, para fazer o famoso blindado, ou para fazer algum penteado que o cliente quer que as mechas fiquem separadas. Então aí você escolhe o tamanho que você quer deixar a mecha separada, menor, médio, ou seja, o maior. Aqui também, comum, né, na bancada de um barbeiro, a escovinha, né, pente de macaco, que o pessoal fala, né, que é no meu caso, para o meu uso aqui, né. Então é muito comum a gente ver isso aqui nas lojinhas de R$1, é muito usado. Até as mulheres também gostam de usar essa escovinha para poder estar desembaraçando o cabelo, para você estar limpando aquela região antes de você cortar, né? Ou seja, jogando o cabelo para onde você vai cortar. Hoje o barbeiro moderno, ele usa a gola higiênica. Ele vem nesse rolo, vem sem golas, certo? A gente paga no mínimo aí de 10 a 15 reais, dependendo da região. E você saca uma por cada cliente, né? Porque a gente não sabe onde a capa passa, né? Às vezes vem um cliente suado, ou um cliente que acabou de vir do futebol, ou sei lá, ou às vezes um cliente que está com alergia no pescoço, e a capa ela passa em diversos tipos de cliente, mesmo a gente trocando toda a semana. Então a gente, ela vem como se fosse um pregador aqui de fralda. A gente vem aqui e passa sobre o pescoço e põe a capa por cima dessa gola, ok? Então é de uso muito importante para o barbeiro moderno dos dias de hoje. Também aqui a gente tem, né, o álcool. O álcool ele não pode faltar na bancada de um barbeiro. Ele nunca deve faltar, principalmente para desinfectar as suas ferramentas, para passar às vezes no pescoço. Tem clientes mais antigos, né? O pessoal da geração lá atrás gosta muito na hora do acabamento que passe um álcool ou passe uma loção, certo? Também temos o secador. O secador a gente usa, né, na nossa barbearia, na barbearia Babão Hair Design, a gente usa o secador frequentemente, tanto na hora da lavagem, tanto na hora de escovar o cabelo, tanto na hora de fazer uma selagem ou um botox, ok? Então o secador, hoje também o mercado da barbearia oferece diversos tipos de secadores, né? Então você vai usar de acordo com aquele que vai te suprir, ou seja, que vai te sustentar no seu bolso, ok? Temos aqui a chapinha. Para que serve essa mini chapinha? Essa mini chapinha serve para a gente fazer os penteados, né? Para a gente fazer os penteados da atualidade. Uma coisa que é de muito importância na bancada do barbeiro é um depósito, um descarte de lâmina, né? Isso não pode faltar na bancada de um barbeiro. A cada uso você troca e descarta aqui. Depois você ajunta tudo e leva para o lixo hospitalar da sua cidade ou da sua localidade mais próxima. Em caso de acontecimentos de ferir o cliente ou você cortar ou agredir a barba dele, a gente usa na nossa barbearia a pedra ume, né? Um cotonete por cliente, a gente molha esse cotonete com água, né? Dá uma borrifada e enfia esse cotonete e põe na região que você colocou e põe na região que você cortou o seu cliente ou que esteja com sangramento, para a gente poder estar estancando. Então a pedra ume é de uso importantíssimo na nossa bancada. Se você não vai secar o cabelo do seu cliente com a mão. A gente hoje, o mercado oferece diversos tipos de escova, né? Tanto essa chapada quanto essa redonda, né? Ele tem esse formato redondo. Então é para você escovar o seu cabelo, para você esticar o cabelo do seu cliente. Esse aqui também te auxilia na hora da secagem, ok? Como eu disse, né? O potinho de química para você misturar sua química com um pincel. Vamos falar aqui agora também de maquiagem. Eu opto por usar muito na minha barbearia o Topic. É uma maquiagem capilar que ela somente tem, vamos dizer, uns cabelos moídos, mas não é exatamente isso. Então a gente aplica na região que a gente quer deixar com mais destaque, né? Eu gosto muito de tentar deixar bem natural. Quanto mais natural para mim, melhor. Mas às vezes você vai ver aqueles cortes, né, bem destacados na internet, ou o cliente chega com aquela foto para você
Então é exatamente isso que eles usam, maquiagem capilar. E tanto isso, temos também aqui o lápis 8B, que também auxilia na nossa maquiagem capilar. Temos também o lápis de olho preto, para fazer desenhos, risco, para dar aquele destaque. E o lápis de olho também branco, certo? E de muita importância também na nossa bancada é a toalha, né? A gente usa geralmente a toalha para cobrir o rosto do cliente ou para fazer uma barboterapia, né? A toalha tem sempre que estar higienizada, uma por cliente, sempre bem limpa, sempre com cheiro de novo, certo? Ela tem que estar bem lavada, bem desinfectada, certo? Que a gente usa para apoiar no rosto do cliente, para não espirrar os fios na hora do barbear, ou até mesmo para fazer uma barboterapia, né? Toalha quente. E é isso aí, galera. Hoje aqui mais uma aula demonstrando para vocês uma bancada de um barbeiro moderno, e até a próxima.